Paulo escreveu suas cartas na prisão, Sêneca também. Dois homens separados pelo tempo e pela fé, mas unidos por algo que transcende o mundo físico. Algo que nenhum ferro, nenhuma sela, nenhuma corrente pode conter. A convicção inabalável de que o sofrimento não é o fim, mas a lapidação da alma. Eles estavam encarcerados, sim, mas nunca submissos, porque entenderam que a verdadeira prisão não está nas paredes, mas nas crenças que acorrentam a mente. Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 4, verso 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente. Sêneca dizia que nada é mais nobre do que aquele que triunfa sobre a dor e aceita o sofrimento como parte do caminho da virtude. Um eco da mesma verdade em outra voz. O sofrimento, quando aceito com propósito, se torna semente sagrada, que floresce dentro da alma e cria raízes onde antes havia apenas vazio e angústia. Paulo, em Romanos, capítulo 5, verso 3, disse que nos gloriamos também nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança, dizia ele, não confunde, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Sêneca escreveu que ninguém é mais livre do que aquele que é senhor de si mesmo. E Paulo disse, em Filipenses, capítulo 4, verso 11, que aprendeu a contentar-se com o que tem. Porque quem aprendeu a viver com pouco, jamais será escravo do muito. Porque quem domina o próprio desejo, domina qualquer império. Dentro das celas frias, entre muros úmidos e gritos distantes, esses homens olharam para dentro. E o que encontraram não foi desespero, foi luz, clareza, propósito. Eles entenderam que o sofrimento não é punição, mas instrução, e que é no silêncio da dor que a voz de Deus se torna mais clara. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, ouviu do próprio Cristo que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sêneca escreveu que o valor de um homem se conhece quando ele perde tudo e ainda assim permanece inteiro. Essa força não se vê, se sente, se conquista. A força que se veste de cicatrizes, de silêncio, de fé inabalável. O cárcere vira templo e o sofrimento se torna luz. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E Sêneca, mesmo diante da morte, manteve a serenidade de quem era já livre por dentro. Este é o legado deles. Não teoria, mas dor transformada em luz, sofrimento transmutado em sabedoria, prisão convertida em liberdade interior. E você que ouve agora, talvez também esteja em alguma cela invisível, lutando com prisões internas que ninguém vê. Mas lembre-se, foi na cela que Paulo se tornou eterno. Foi confinado que Sêneca escreveu as linhas mais libertadoras da história. O que você sente não é fim, é forja, é transformação, é chamada para despertar. Tiago, capítulo 1, verso 2 diz: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança, continua Tiago, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa é a alquimia divina. A alma, quando desperta na dor, se torna indomável, se liberta das correntes invisíveis do medo, se ergue em meio ao caos e escolhe transcender. Quando ela entende que nada externo pode destruí-la, ela não apenas se cura, ela renasce, ela se expande, ela toca o eterno e torna-se luz no meio da noite. A dor não veio para destruir, mas para lapidar, para fazer da alma um espelho limpo, onde a eternidade se reflita sem distorção, sem ilusão, sem medo. Foi na cela que Paulo descobriu que a presença de Deus não depende de espaço, nem de silêncio, nem de conforto, mas de rendição total do espírito. Foi no exílio interior que Sêneca enxergou que a paz não está no que se possui,
mas no que se é. E que a verdadeira liberdade começa quando não se depende de nada. Você não está só no que sente. A dor que pulsa aí dentro já foi escrita antes, chorada antes, vencida antes, por mãos que hoje acenam do alto, dizendo: continue. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, diz que Deus nos consola em toda tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia com o mesmo consolo. Sêneca dizia que quem já sofreu profundamente aprende a ouvir o grito mudo dos outros e passa a carregar no olhar o silêncio que cura, o exemplo que transforma. Não fuja da dor, ouça-a, converse com ela. Sente-se com ela como quem senta com um mestre severo, mas justo, pois cada lágrima contém uma lição embutida em silêncio. Lembre-se de Jó, capítulo 23, verso 10, que diz: porém ele conhece o caminho que tomo, e provando-me, sairei como o ouro moldado no forno da alma. E Sêneca nos lembra que a adversidade é o campo onde se cultivam as virtudes. É o sopro contrário que ensina o navegante a dominar seu leme com precisão. Quando Paulo escreve sobre suportar tudo por causa dos eleitos, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 10, ele fala de um amor tão profundo que o sofrimento se torna oferta. E Sêneca, ao escrever suas últimas palavras, não clama por piedade, mas oferece sua vida como testemunho de coerência, como prova de que a virtude vale mais do que a sobrevivência. Você também pode. Você também está sendo forjado. O fogo que queima agora não veio para consumir, mas para purificar, para revelar, para preparar um espírito mais forte. Hebreus capítulo 12, verso 11, diz que nenhuma correção parece no momento ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico de justiça. O que hoje dói, amanhã amadurece. O que hoje pesa, amanhã eleva. O que hoje confunde, amanhã ilumina. Mas só para quem persiste, para quem não desiste no meio do processo. Preso, açoitado, traído, abandonado, ainda escreve em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E Sêneca diz que o destino atinge duros fracos, mas curva-se diante dos fortes, aqueles que aceitam sua dor sem perder sua essência, sem negociar sua alma. A sua história não termina no sofrimento, ela começa nele. A dor é o portal, a cela é o ventre, e você é o espírito que está nascendo de novo, mais inteiro, mais livre, mais eterno. E como Paulo diz em Romanos, capítulo 8, verso 18, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E Sêneca nos lembra: quem aprendeu a viver bem com o que sofre já está mais perto dos deuses do que dos homens, porque não é a dor que molda, é o que fazemos com ela. Agora, respire fundo. Você está aqui, você está vivo, você está em processo, você está atravessando o vale, mas não está sozinho. A luz já conhece o caminho. O sofrimento te trouxe até aqui, mas ele não é o fim. Ele é o início da sua eternidade. E como Paulo e como Sêneca, você também pode ser livre, mesmo em meio à prisão. Você precisa lembrar: o que você suporta agora está moldando algo eterno em você. Algo que não pode ser tirado, não pode ser roubado, não pode ser destruído. Mesmo em lágrimas, dizia em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, que se gloriava nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Sêneca nos lembra que a alma nobre brilha mais forte sob a tempestade, não porque a tempestade desaparece, mas porque ela revela a estrutura invisível que sustenta o espírito. Você não está em ruínas, está sendo esculpido, não está no fim, está em transição.
O sofrimento é o cinzel que esculpe o templo que você está se tornando por dentro. E como disse Paulo em Gálatas, capítulo 6, verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O tempo da colheita chega, a dor cessa, a cela se abre, e o que sai dali não é mais um homem, é uma alma desperta, inquebrável, serena, transformada. Sêneca escreveu: o sofrimento é breve e a glória é eterna. Paulo viveu isso. E você, ao abraçar essa verdade, também está caminhando em direção ao eterno. Nada do que você sente será desperdiçado. Nada do que você vive será em vão. A dor que hoje pulsa é a mesma que amanhã será voz, será legado, será luz para outros. E como disse Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Que você seja como Paulo, que você seja como Sêneca, que sua alma, mesmo em sombras, escolha a verdade, que a dor não te destrua, mas te desperte, que a cela vire altar. Porque aquele que atravessa o sofrimento com fé, com consciência e com coragem, não volta o mesmo, ele volta renascido, ele volta em paz, ele volta invencível.